falar do Atlético aqui agora na turma do bate-bola. O Galo que ontem foi derrotado pelo Palmeiras. Palmeiras fez 1-0, jogo de ida na Libertadores. Temos muita coisa para falar do Atlético, mas sem dúvida alguma o que dominou o noticiário, e talvez até seja essa a intenção, né, de trazer um Filipão, foi a entrevista coletiva pós-jogo do Atlético. O Luiz Felipe Scolari, na sua entrevista coletiva. Você acompanhou a coletiva, né, Ale? Evidentemente, você estava na transmissão. Eu queria falar umas coisas aqui sobre o Felipão. Por favor. Eu, inclusive, virei meme na internet. Já virou meme já, Ale? Ah, muitas algumas vezes, né? Mais cancelamentos do que meme, né? Porque quando o Felipão chegou ao Atlético, no primeiro jogo contra o Fluminense, ele deu uma entrevista coletiva daquele jeito, sabe? Olha, tá tudo bem aqui, esse elenco é bom, o futebol tá legal, eu vou manter o que vinha sendo feito. Pô, eu falei, beleza, problema resolvido, porque dentro do campo o trabalho do Kudê não era de todo ruim, era bem melhor do que o Filipão agora. Aí pensei, ele vai pegar o que tinha de bom aí no time, vai colocar alguma ideia ali, pai, vai seguir. O Filipão simplesmente mudou o time todo, não ganhou de ninguém, mas eu ainda recebi, viu, Ale, várias vezes o meme lá. O Léo falou que uma coletiva do Filipão é melhor que 6 meses de Kudê. Não é mais. Não é. Não tem como ser, né, Filipão? Porque até na entrevista coletiva você tá pior do que o Kudê. Na entrevista coletiva de ontem, o Luiz Felipe Scolari simplesmente tentou tratar com ironia mais um fracasso dele e do time, desrespeitando o trabalho de profissionais que estavam ali para perguntar e levar as respostas para a torcida. O Filipão não tinha explicação, ele não sabia o que dizer, então ele respondeu de maneira agressiva e com ironia. Ah, que se o Atlético, o aproveitamento dele é de 15%, então esse time tem aproveitamento de rebaixado. Ah, então vai cair, responde o Filipão. Ah, então o técnico é ruim. Ah, o time está nessa situação na tabela porque não ganha. Pô, se o Kudê deu uma entrevista ruim, constrangendo o clube, ele foi mandado embora. O que o Filipão fez ontem é tão ruim quanto isso. Um comandante não pode se portar dessa maneira. Um senhor de 74 anos, campeão do mundo, que goza de uma admiração e de um respeito pelo que ele fez na carreira, porque hoje ele simplesmente não entrega nada no campo. Nada, porque o time piorou com o Filipão. O Filipão vai perder até o respeito, porque não tem capacidade de, numa entrevista coletiva, responder as perguntas que a torcida do Atlético está esperando, as explicações que a torcida do Atlético está esperando. Então não, Filipão, você foi muito mal ontem, e não estou aqui de corporativismo, defendendo colegas, mas poderia estar, porque são pessoas que estavam lá trabalhando. Ninguém vai ali porque gosta de você ou do Atlético, está lá para trabalhar e merecem ter respeito. Você não é obrigado a responder nada, mas da maneira, com a agressividade, com a ironia. Você está na frente do Atlético, Filipão, num momento em que não tem espaço para ironia, não. O clube está em crise, a torcida está na bronca, e ironias e respostas atravessadas porque não consegue dar uma explicação? Não. Então eu retiro o que eu disse. Não, uma entrevista coletiva do Filipão não é melhor que uma entrevista coletiva do Kudê. Ale Oliveira. Do que 6 meses, né? Do que não foi, você falou? Não vamos diminuir a tudo, tá? Você sabe que eu acho que as entrevistas do Filipão, elas são piores do que o trabalho dele, na minha opinião. Porque ele faz questão de não responder nada. Agora, eu quero crer que o Filipão deve ter o quê? Uns 50 anos de futebol? Mais ou menos? 50, ele falou na coletiva. 50 anos de futebol. Eu acho que isso também é uma estratégia do Filipão, porque a gente sempre, depois dos resultados negativos, e são muitos, né? A gente sempre fala muito mais do Filipão do que qualquer outra coisa. E com isso, ele acaba blindando o seu elenco, os seus jogadores. Você nunca viu ele falando, tô precisando de reforço, esse setor tá muito ruim, esse jogador aqui tá muito mal. Ele nunca fala isso. Então, acho que, de alguma maneira, ele se joga aos leões, por assim dizer, para tentar preservar o grupo dele. Porque não é possível que um cara que tem o currículo que ele tem a experiência que ele tem, a bagagem que ele tem, que ele não entenda que ele tem que explicar o jogo para a torcida, que ele não está explicando o jogo para o repórter, para a gente. É o torcedor. O torcedor, ele olha para o time e não entende o que está acontecendo. Quem é a melhor pessoa do mundo para explicar o que está acontecendo? É ele, né? Então, acho que ele usa isso como estratégia. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não concordo,
E o torcedor do Galo vai me agredir, certamente, e eu vou me autoagredir, ok? Eu acho que esses 3 jogos, em que pese principalmente o segundo tempo do jogo de ontem, eu acho que o Atlético tem mostrado um futebol bem aceitável contra os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro, né? Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Isso serve pro torcedor? Nada. Não serve nada. Porque já são 10 jogos sem vencer. E eu até posso aqui fazer aqui um levantamento mais crítico desses 10 jogos. O primeiro, por exemplo, não era o Cudê ainda, né? Vale lembrar que o Cudê tá 4 jogos sem ganhar também. Os 2 contra o Bragantino, um pelo Inter e outro pelo Atlético, contra o Cuiabá e contra o River. Inclusive ele tomou um baile. Então, assim, tem algumas coisas aí. O primeiro foi contra o Bragantino, era o Cudê. O segundo foi contra o Fluminense, foi bom jogo. Esses 3, na minha opinião, principalmente o segundo tempo desse, né? Foram jogos em que o Atlético não jogou mal. Teve a classificação da Libertadores contra o Libertad lá. Então tem algumas ressalvas. Só que o torcedor, com razão, ele quer saber de resultado. Não é isso? E esse resultado não veio. E mais uma vez não veio. E pior, né? O mais correto a ser feito seria contra o São Paulo, você dar um descanso para os caras que jogaram esses 3 jogos de forma muito intensa, porque eles correram muito, para tentar um milagre, ou próximo disso, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ele pode fazer isso? Não pode. Ele está com a corda no pescoço. Essa foi uma pergunta que eu fiz até para um jogador do time. E ele ontem na coletiva já disse que vai todo mundo pro jogo contra o São Paulo. Então, aí, nessa toada, porque você pode até discordar, você pode falar assim, olha, eu acho que o Atlético não jogou bem esses 3 jogos, mas que foi intenso, tanto que o Zarate estourou. Tanto que o Saravia, que estava bem, teve que sair do jogo, que não aguentava mais, né? Então, assim, seria muito importante que o time chegasse saudável pro jogo contra o Palmeiras. É bem provável que isso não aconteça. Com a corda no pescoço. E para arrematar aqui sobre a entrevista coletiva do Filipão, Álvaro Damião já está aqui, vamos falar mais do Galo, mas exatamente o que disse o Alê. O Filipão tinha muitas coisas ontem que ele podia passar na entrevista coletiva. Ele podia, inclusive, valorizar algumas coisas que melhoraram. Verdade. Ele podia valorizar alguns atletas que estão melhorando no time. A tal bola aérea ontem não teve. Que ontem o Palmeiras não fez gol de bola aérea, quase que o Atlético fez. Porque quando as coisas... Eu fiz esse comentário aqui antes. Quando as coisas dão certo, quando melhora, é o mesmo treinador também. Não é só o que perde, não é só do trabalho ruim. Mas o comportamento do Filipão ontem na entrevista coletiva, e com certeza, Ale, foi pra gente falar muito mais dele, mas não pode. Não pode, como comandante do Atlético... Ele não pode ironizar num momento em que o clube está em crise, que a torcida está na bronca, depois de perder uma invencibilidade que existia jogando em casa na Libertadores. Então, é isso. E eu repito, eu que disse, né, tantas vezes que a entrevista coletiva do Filipão era melhor que a do Cudê, Filipão parece que ficou invocado com isso e resolveu chutar o balde. Boa noite, Damião. Boa noite, um abraço para você, Ale, ouvintes da turma do Bate-Bola. O Atlético tem uma outra realidade que a gente está pouco comentando sobre ela. O Atlético nessa Libertadores, por exemplo, o grande pecado do Atlético foi perder alguns pontos, principalmente dentro de casa, para equipes que não estão disputando o campeonato na ponta. Esse foi o grande pecado. Um dos grandes pecados do Atlético. Por quê? Porque o Atlético teve uma sequência agora que é pesadíssima. O Atlético pegou Grêmio, Flamengo, Palmeiras, vai pegar São Paulo e Palmeiras. Então é muito difícil você emplacar vitórias em jogos como esse. O problema é que já são 10 jogos sem vencer por causa desses outros que vieram antes também. Porque ser eliminado na Copa Libertadores da América, lembra que o Atlético participou da pré-Libertadores, gente. O Atlético se classificou para essa Libertadores na Bacia das Almas. O Atlético disputou a pré-Libertadores. O Atlético perdeu a invencibilidade porque ele jogou também contra o melhor time. É claro que o torcedor não quer ouvir isso, que o torcedor quer a classificação. Mas o Palmeiras é o melhor time da fase de grupos, da primeira fase da Copa Libertadores. Foi esse Palmeiras que veio montadinho com o time principal, sem desfalque nenhum, para enfrentar a equipe do Atlético. Então o Atlético teve muita dificuldade e poderia ser muito pior se o Atlético tivesse tomado o segundo gol ali. O que o Filipão, aí o erro do Filipão, é ele ironizar tudo isso. Se ele falasse, por exemplo, o que a gente está falando aqui, eu acho que o torcedor até entenderia um pouco mais. Ele poderia ter pontuado as coisas boas que o time tem mostrado, tem chances de se classificar, porque vai jogar a partida, ué. Vai jogar contra o Palmeiras lá, ué. Por exemplo, uma coisa que a gente cobrava bastante, uma maior movimentação dos 3 da frente, né? Pavon e Paulinho trocando de lado
e o Hulk se movimentando mais. Ele fez isso. Ele fez isso. Agora, o Damião tocou num ponto muito importante, né? Isso vai doer muito no coração do atleticano. Então, calma. Próximo